Oi, eu vou falar sobre o texto A Formação Histórica do Sistema de René Davy. Bom, basicamente René Davy vai falar aqui como as universidades exerceram esforços, teve um papel de ação muito importante para a formação histórica para a formação do sistema do direito civil, advindo dessa família romano-germânica, mas mais do que isso, quais foram essas contribuições e como eles forneceram um mecanismo de existência para essa família romano-germânica a partir das universidades. Então, ele também vai caracterizar quais eram as condições históricas do tempo. Mas quais eram? A gente teve durante esse tempo um declínio das normas escritas, criando a perspectiva consuetudinária em relação ao direito. Por que isso aconteceu basicamente? A gente teve um período de grande miscigenação de povos romanizados com bárbaros, fazendo perspectivas jurídicas únicas a partir de cada povo. Ou seja, cada povo, os povos não conseguiam se encontrar para criar uma forma única, por exemplo, de punição ou de mecanização da violência para punição de alguém que em virtude podia não ser inocente. Um exemplo disso é o próprio ordalho, mecanismo de inocentação, de tornar alguém inocente existente na época, que poderia esse ordalho acontecer de duas formas, ou em combate em que Deus interferiria no inocente ou no vencedor, e também durante uma punição já extrema, do extrema, em que um indivíduo seria punido, mas que se ele fosse realmente inocente, Deus interferiria e isso mostraria que ele é de fato inocente. Mas então, justamente, existe o direito, surge aqui o direito nesse período consuetudinário de declínio das leis escritas. Ele traz o direito como uma necessidade de restabelecer a ordem, como renascimento dos direitos romanos que haviam sido perdidos. Mas mais do que isso, renascimento dos jus corpus civilis para restabelecer a ordem, para restabelecer toda a organização social dessa mistura, dessa miscigenação, dessa não construção de um sistema jurídico único e organizado. É justamente nisso que as universidades contribuem. Elas contribuem na medida em que surgem determinados grupos universitários dentro dessas universidades, principalmente na Universidade de Bolonha, se não me engano, que contribuem para isso. Um desses grupos são os grupos dos glosadores, grupos de juristas, de estudantes, em que eles fazem uma análise profunda acerca dos termos da lei, da normativa em si, clarificando muito mais essas glosas doutrinárias. Então, esse é um papel muito importante dos glosadores nas universidades em virtude dessa família romano-germânica. Mas mais do que isso, é a importância também dos pós-glosadores, em que eles vêm com análise mais sofisticada, aliando as circunstâncias da época desse sistema jurídico a, por exemplo, filosofia antiga, ponto que é muito importante para a gente caracterizar esses pós-glosadores. Depois a gente vê um ponto que quiçá pode ser o contributo mais importante dessa perspectiva da família romano-germânica, que é a escola do direito natural, ou seja, a escola do positivismo, aquela que consegue fazer contribuições bem nítidas, por exemplo, até no próprio corpo jurídico que a gente tentou hoje, atribuindo caracterizações principiológicas do direito, ou seja, direitos que seriam inerentes a qualquer tipo de pessoa, direitos naturais que todo ser humano deveria ter. Ou seja, ela vai ter aqui uma exploração de um direito além do que já está escrito, caracterizações fundamentais que todas as pessoas deveriam ter. Ou seja, a gente tem aqui René Davy mostrando quais foram as condições históricas, qual era a problemática histórica que fez a necessidade do renascimento da leitura do direito romano na, na sociedade e como as universidades tiveram um papel importante para exercer esforços e para mecanizar essa mudança, para mecanizar essa importância da família romano-germânica, juntamente fazendo o direito civil ter importância nesse tempo, a fim de um principal ponto: restabelecer a ordem.